Glória a Deus, aleluia. A palma que louva o Senhor, aleluia. Graça e paz, amém? É um prazer estar aqui com vocês. Antes de a gente sentar, vou fazer mais uma oração com vocês. Então, oremos. Meu Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, somente para a Tua glória, Pai, somente para Te conhecer, Senhor. Não estamos aqui para ganhar nada, Pai, para usar moeda de troca para Ti, Pai, para sermos honrados. Não, Senhor. Estamos aqui, Pai, porque Te amamos e queremos Te amar mais, queremos Te conhecer mais. Então, Pai, revele-se, Pai, através dessa palavra, a vida dos meus irmãos. Vá, Pai, no coração deles, Pai, através dessa palavra, Pai, como uma faca de dois gumes, Pai, que separa carne e espírito, Senhor. Já te agradecemos, Pai, por toda a Tua graça e misericórdia derramada neste lugar. Amém, Senhor. Pode se assentar. Antes de começar, vou compartilhar algo muito curioso. Parece que Deus, ao falar conosco, Ele também fala com as pessoas em volta da gente. E isso vai confirmando que Ele está falando com a gente. Porque assim nós somos. Nós somos um corpo. Ao mesmo tempo que Deus está falando comigo, Ele também fala com a minha igreja, fala com meus irmãos. Um exemplo é dessa palavra. Essa palavra, Deus, eu vivi isso aqui, certo? Deus falou cada coisa disso aqui para mim estar aqui hoje. Então, cada passo que eu vou falar, cada coisa que eu vou falar, é porque eu vivi na carne mesmo isso. E espero que os irmãos ou tenham vivido, ou vão viver, mas estejam instruídos pela essa palavra. Porque essa palavra, em muitos momentos, ela que realmente foi que me deu uma certeza, que segurou a minha vida, sabe? A mão de Deus ali, me segurando mesmo, para que eu não caísse, para que eu não saísse da presença dEle, para que eu não se desviasse. Então, espero que assim seja com vocês também. A palavra vai ter um pouco a ver com o louvor, porque nós cantamos 2 louvores agora, né? Sobre estar neste lugar, que é na presença dele, que foi o primeiro lugar, foi o primeiro louvor. E depois cantamos sobre o Espírito Santo, clamando ele, que ele é bem-vindo aqui. Então, tem tudo a ver. Então, eu creio que falou lá no ouvidinho da Marinês, na hora dela cantar, sei lá, escolher a música, mas falou. Então, que a gente possa acompanhar. Essa palavra aqui é só para quem é pecador, miserável e carece da graça de Cristo todos os dias da vida dele. Amém? Todo mundo é aqui? Todo mundo precisa da graça, certo? Então, para começar, eu quero que... Vamos ler o versículo primeiro. Gálatas 5, versículo 7. Acharam? Então vamos ler juntos. Acho que errei, é Gálatas 5, versículo 16. Esse aqui. Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne. Pois opõem-se um ao outro, milita um com o outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Então aqui, Paulo, nesse versículo, nos apresenta a guerra da nossa carne contra o nosso Espírito. A gente, ao ver a palavra carne, a gente pode achar que é só o físico, mas não é só o físico. Quando a Bíblia fala de carne, ela fala da nossa natureza caída, certo? Antes de Cristo, nós tínhamos a natureza caída, certo? Então, quando fala da nossa natureza caída, essa natureza corrompida. Então, aqui fala que o Espírito milita com essa nossa natureza, certo? Porque mesmo após nós se convertermos, nós agora não somos perfeitos.
Não é porque nós se convertemos a Cristo que em um estalar de dedos nós estamos perfeitos, estamos perfeitos. Não estamos, mas estamos caminhando para isso. Igual o Paulo fala, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo, entendeu? Para cada vez mais conhecer a Cristo e caminhar nessa perfeição. Porém, nós só vamos ser perfeitos no dia da nossa ressurreição, quando Cristo voltar e nós seremos ressurretos junto com Ele, com um corpo glorificado. A gente tem que ansiar bastante isso, porque aí não vai ter pecado. Imagina a gente sem pecado. Imagina um lugar que não tem pecado. É só a graça e a glória de Cristo. Glória a Deus. Então aqui, ele fala sobre essa guerra. Essa guerra de carne e espírito, que todos nós passamos. Certo? Porque nós temos o Espírito, porque se a gente aceita Cristo Jesus, o Espírito entra em nossa vida. Porém, a gente ainda tem a carne, que é o lado ruim da gente. Quem aqui já viu aquela frase? O que há de bom em mim é Cristo. O que há de ruim sou eu mesmo. Então é exatamente isso. Esta é a guerra, certo? E aqui Paulo apresenta que existe uma guerra. E esta guerra é diária. Todo dia que você acorda, já começa. Ou você deixa a carne ganhar, seu velho homem ganhar, ou você é guiado pelo Espírito Santo, certo? E pelo Espírito Santo tem as obras dele, que é as obras do amor, da paciência, da longanimidade, que nós já conhecemos assim, certo? E nós já temos que vivenciar, na verdade, né? E existem as obras da carne, que é adultério, fornicação, contenda, vou até ler mais um pouquinho aqui. Contenda, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Estas são as obras da carne. Então, quando você acorda, você decide se você vai semear no Espírito para colher justiça ou se você vai semear na carne para colher corrupção. Então, aqui, essa batalha, ela chega, em certos momentos, quem aqui já viveu um momento de fraqueza, de inconstância, assim, não não precisa responder, mas para pensar um pouco, certo? Eu creio que todos nós, na vida cristã, desde que a gente aceita Cristo, a gente passou por algum momento de inconstância, certo? Porque essa é a vida enquanto estamos na Terra, nós sempre vamos ter essa luta. E às vezes a gente parece que está perdendo essa guerra da carne e do espírito. A gente parece que a gente está mais na carne, a gente está mais... a gente não está em comunhão próxima com o Espírito Santo e a gente está mais suscetível às tentações, aos pecados, entende? Então, creio que todo mundo já vive essas fases. E essas fases são cansativas, porque guerrear é cansativo, guerrear não é gostoso. Eu creio que a igreja, as palavras que vieram, tem falado bastante de guerra, de exército, há algum tempo, né? Pelo menos que aqui está na memória, certo? Marinês, Hugo, tudo falou sobre isso. Então, guerrear não é confortável. Guerrear, ele gasta energia, gasta vontade. E, às vezes, a gente nos pega muito cansado dessa guerra. Cansado ao ponto da gente falar, eu estou cansado de mim mesmo. Eu já cheguei a esse ponto, tipo, cara, eu estou cansado de pecar, eu estou cansado de continuar nesses erros, eu estou cansado de Deus falar tantas e tantas vezes comigo, mas eu continuar nessa. E eu estou cansado disso, sabe? Eu só queria que logo que Jesus voltasse e eu não tivesse pecado mais nenhum e acabasse todo esse sofrimento dessa guerra da carne e do espírito. E às vezes as pessoas, porque estão cansadas, ao invés delas persistir na guerra, elas desistem. Por isso, eu creio que as pessoas que podem estar aqui agora possam ter pensado já em desistir dessa guerra, desistir do caminho de Deus, porque é muito desgastante, porque eu tenho que ficar lutando contra a minha carne, contra as minhas vontades, contra os meus desejos. Algum de nós já deve ter pensado, porque eu já pensei, mas a graça de Cristo e a sua misericórdia ficou ali, me chamando, com a mão estendida para mim. E eu creio que quem estiver assistindo talvez tenha pensado isso, ou está pensando isso, ou mesmo fez isso, sabe? Eu creio que a gente conhece alguém já que desistiu dessa luta,
desistiu de lutar o bom combate da fé. E eu quero dizer que a graça ainda está aqui, para a pessoa que já saiu, que quer desistir, que já desistiu, para nós, Deus está com a mão assim para a gente, estendida, e sempre vai estar. Enquanto estiver fôlego em nossos pulmões, Deus ainda vai estar com a mão estendida. Fala, filho, eu estou aqui, ó, com a mão estendida. A minha misericórdia e minha graça estão aqui para você. Sabe? Volte para mim dar sustento para você. Para dentro de você fluir rios de águas vivas. Sabe? E a partir, quando nós estamos fracos, nós precisamos correr para Cristo, não o oposto. Certo? Nós estamos fracos, é aí que nós temos que orar. Senhor, eu desejo a sua graça, desejo a sua misericórdia na minha vida, que o Senhor faça que eu diminua, que eu soma, desapareça, e só Cristo Jesus cresça na minha vida. Eu não tenho forças para lutar esse bom combate sozinho, eu não tenho força para lutar o combate da fé sem Cristo, sem a graça. Se dependesse de mim, das minhas forças, eu já estava no inferno faz muito tempo mesmo, porque é a graça de Cristo que opera em minha vida, é a graça de Cristo que opera na nossa vida, que fica ali chamando a gente, insistindo, demonstrando amor, demonstrando perdão, misericórdia, e Ele não desiste de nós. Então, hoje, eu quero falar sobre a luta em nosso interior. Já falei um pouco sobre essa guerra, que seria a luta interior, só esqueci de falar o título para ficar mais claro. Mas o título é A Luta Interior. Posto isso, a gente já falou sobre a guerra, certo? E a gente já falou que essa guerra cansa, que essa guerra desgasta. E essa guerra vai ser até o dia da ressurreição, quando nós seremos ressurretos e totalmente glorificados com Cristo. E como que eu consigo suportar esse cansaço, esse desgaste, sabe? De ainda estar lutando, recorrendo à misericórdia e à graça de Deus. Ele sempre está, não desista, não desista. A misericórdia já foi posta, como eu falei, a mão estendida, a graça já está aqui, Ele já morreu na cruz por você, só basta você crer, só basta você colocar no seu coração essa verdade, que Cristo morreu por você, pelos seus pecados, pelos seus erros e pelas suas transgressões. Quero ler com vocês em Hebreus 4:16. Acharam? Glória a Deus. Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, esse versículo, Deus está nos dizendo, está cansado, está sofrendo, está cansado dessa batalha, está cansado desse combate da fé, recorre ao trono da graça, que existe graça para nós. Ele vai nos fortalecer, Ele vai fortalecer nosso espírito, nosso ser, e assim continuaremos nessa transformação, até atingirmos a estatura da noiva de Cristo, certo? Eu tentei dividir as áreas desse conflito interior que nós temos. Eu tentei dividir, não que eles sejam realmente separados um do outro, mas eu tentei dividir só para nós tentarmos entender mais um pouco. Porém, eles são completamente ligados um ao outro. As áreas do conflito. A primeira área de guerra que eu coloquei dentro do nosso interior foi guerra contra nosso coração rebelde. Sim. A primeira área que existe uma batalha interior na gente é o nosso coração. Porque Jesus falou que do coração provém todas as nossas vontades, certo? E o que ele se importa é com o coração. Então, essa batalha, a batalha do coração seria tipo, o nosso coração, ele é rebelde de natureza. Desde a queda de Adão, e como nós somos descendentes de Adão, como nós éramos, na verdade, né? Tipo,
a gente tinha um coração rebelde, tinha um coração desnaturado, sem afeição alguma por Cristo, sem afeição alguma por Deus. Porém, a graça de Cristo operou em nossa vida e agora nós temos um novo coração. Entretanto, ainda assim resta aquele pouquinho, sabe? Aquele pouquinho que quando a gente está com um desejo, com um sonho, com um propósito, aí Deus vem e fala, não é minha vontade, não é isso que eu quero para você. Aí a gente percebe aquele pouquinho ainda de rebeldia que tem no nosso coração, quando a gente fica indignado. Como que pode? Deus quer controlar tudo, quer controlar a minha vida, quer controlar os meus desejos, tudo. Aí nosso coração fica rebelde, nosso coração fica teimoso. É essa guerra. Eu já acordei muitos dias com meu coração muito teimoso contra Deus. Principalmente em relação a relacionamento. Uma vez Deus chegou para mim e disse, eu preciso que você entregue esse seu sentimento. Para mim, para o meu coração, aquilo parecia que estava rasgando ele, sabe? Contradizer o meu desejo, contradizer a minha vontade, era para me morrer, era para... Nossa, minha carne gritava assim, sabe? Era como se desse um soco na minha carne, Deus falando aquilo. E isso é a guerra interior. Porque a vontade de Deus, do Espírito, é uma. A vontade do meu coração é outra. E eles militam. Eles guerreiam, sabe? Dentro da gente. E quem a gente vai alimentar? Outra rebeldia do nosso coração. Não amamos a Deus o suficiente. Realmente. Apesar de nós todos cristãos, termos um novo coração, esse nosso coração não ama a Deus o suficiente. E dificilmente, nesta terra, nós vamos amar Ele o suficiente. Porém, nós temos que desejar crescer o amor nosso para com Ele todos os dias. Então, por isso que a gente tem que orar, Senhor, eu quero que o Senhor coloque um coração que te ama mais. Eu quero uma nova fome, uma nova sede. Igual a música que tem do Vilas Boas. Entendeu? Me faz chamar mais. Se resume a isso. Então, para esse nosso coração rebelde, para essa nossa luta dentro de nós, contra o nosso coração, a gente tem que falar, Senhor, me faz chamar mais. Eu não te amo o suficiente, mas eu preciso te amar mais. Eu preciso ter mais fome, mais sede, eu preciso ser mais devoto a Ti, sabe? Ainda na batalha do nosso coração, nossos projetos, nossos sonhos e os propósitos da nossa vida também, dificilmente, naturalmente, eles vão ser o mesmo de Deus. Isso já demonstra como o nosso coração natural, caído, é diferente da vontade de Deus. E como eles militam entre si. A vontade do coração natural não é orar, jejuar e buscar a Deus. A gente pode estar aqui, a gente pode orar, jejuar sim. Só que se nós estivermos na carne, mas tendendo para o nosso velho homem, não é a vontade, não é orar, não é jejuar, não é buscar a Deus. Eu já senti um momento que eu não conseguia orar para Deus. Que eu ajoelhava e não conseguia falar nada, sabe? Tipo aquele momento que não tinha realmente uma oração, não tinha uma conversa ali. E porque o nosso coração não quer isso. O nosso coração, ao acordar de manhã, ele não quer orar para Deus. Nosso coração natural. Nosso coração, ele não quer jejuar para crescer espiritualmente. Ele não quer buscar a Deus. Ele não quer ler a Bíblia. E essa é uma guerra do nosso coração contra o Espírito. Uma guerra interior que nós também só buscamos em Cristo. Só tem solução em Cristo. Orando. Se você não tem vontade de orar, ore. Para ter vontade. Assim que é a frase do Charles Spurgeon. Ore até que consiga orar. Ore para ser ajudado a orar. Então, se você não tem vontade de orar, ore para orar. Se você não tem vontade de jejuar, ore para jejuar. Se você não tem vontade de vir na casa de Deus, ore para vir para a casa de Deus. Se você está com vontade de não ir na célula, ore para ter vontade de ir na célula. Se você não está com vontade de ler a Bíblia, ore para ler a Bíblia. Assim Deus concede graça. Essa graça que vai nos transformar e vai fazer a gente fazer as coisas certas. Glória a Deus. Tudo isso só podemos recorrer à graça. Pedir a Deus para que nos ajude a continuar lutando. Que nós possamos pedir um coração
de carne, sensível a Deus. Um coração aquebrantado para o arrependimento e para o trabalhar do Espírito Santo. Amém? A segunda área de guerra em nossa mente. Essa nossa mente eu coloquei como a segunda área de guerra interior. Ela não é separada do coração, só que aqui é só para fins, para a gente entender melhor. Mas a nossa mente é uma área que é uma guerra constante. Todos os dias, às vezes dias muito piores do que os outros, às vezes temporadas muito piores, que estão tudo bagunçado, que está tudo confuso, que você não consegue ver nada organizado, nada com clareza. É como se fosse vários pensamentos, tudo junto, várias informações, várias confusões, e você não consegue assimilar realmente nada. Você fica perdido dentro de si mesmo. E Satanás também ataca a nossa mente. Satanás ataca a nossa mente com setas. Satanás ataca a nossa mente com setas inflamáveis. Ele lança uma seta, se chega na sua mente e você deixa aquilo infectar, vai só para pior. Vai infectando, chega a um ponto que você está perdido, literalmente perdido. Porque essas setas de Satanás são sofismas, são mentiras que parecem ser verdades, certo? Quando você está afastado de Deus, aí ele vem e fala para você que Deus não te ama mais. Aí você não sabe, parece que você sabia que Deus te amava, mas chegou aquele pensamento em você que Deus não te ama mais. Aí você fica preocupado, você fica procurando, será que Deus me ama? Aí você pede prova do amor de Deus, aí você não tem certeza se Deus te ama, você não tem certeza se conhece a Cristo, e dali para lá, sua vida está perdida novamente. É assim que Satanás busca para nos destruir, para nos arrasar, para nos acabar, é atacando a nossa mente. Então nós temos sim que nos preocupar com a batalha da nossa mente. E como que nós estamos preparados para a batalha da nossa mente? Também buscando o trono da graça. Nós vamos a Deus e pedimos: Deus, proteja a nossa mente desses ataques. Deus, nos livre desses ataques. Deus, me dê sabedoria para me discernir o que é verdade e o que é mentira. Deus, me dê força para continuar lutando, para não aceitar esses pensamentos na minha cabeça, para não aceitar essas mentiras, essas dúvidas que Satanás lança em mim. Então, todos esses problemas, sempre busque a Deus para resolver. Você não vai resolver pelo seu braço, você não vai tomar um remédio que vai te sarar disso, você não vai fazer um caminho do não sei o que vai te sarar disso. Não, é só Deus. Para combater isso, para você ter força de lutar esse combate da sua mente, somente Deus. E todos os outros é somente Deus, somente Cristo e sua graça. Então a gente tem que fixar isso. Todos os problemas é somente Cristo e sua graça. Porque a gente cantou, só precisamos de Cristo, só precisamos do sua graça, do trono da sua graça. Certo? E somente pedindo a Deus, perdi luz e também combater pela palavra. Quando vier mentiras para você, na sua mente, você tem que estar instruído com isso aqui, para você combater as mentiras que estão sendo postas na sua mente com a palavra. Você crê que isso aqui é a verdade absoluta de Deus? Que Ele revelou sua vontade sobre isso aqui? Sobre este livro? Então você usa este livro para combater as mentiras que estão vindo sobre a sua mente. Porque é assim que Jesus fez com Satanás. Quando Jesus estava no deserto, Satanás estava tentando, falando as coisas. Satanás até usava a palavra, mas distorcida, sabe? Mas Jesus sempre rebatia ele com a palavra. Satanás falava: eu vou te dar o mundo, isso e isso. E Deus respondia com a palavra. O irmão Hugo falou que no exército, a palavra, tinha um soldado, né? Que ficou tanto com a espada, que a espada não saiu mais do seu corpo, né? Então, é semelhante a isso. A gente tem que ficar tanto com essa espada, que ela já tem que fazer parte do nosso corpo. E a gente também tem, um meio disso é só pedindo a Deus também. Pedindo a Deus que Ele coloque a palavra dEle no nosso coração. Que Ele escreva a palavra dEle nas entrelinhas do nosso coração. Assim, vamos ter ferramentas, vamos ter força, vamos ter
energia para guerrear na nossa mente, não deixar Satanás destruir a nossa vida, Satanás destruir a nossa mente. E nós mesmos também, né? Porque nós também mentimos para nós mesmos. Então eu quero ler com vocês o versículo Filipenses 4:8. Acharam? Amém? Eu vou ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, quero que vocês memorizem esse versículo depois, Filipenses 4:8, e que possamos pensar isso, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, em tudo que é virtude, tudo que é justo e puro, e tudo que há algum louvor. Que os nossos pensamentos também são lugar de adoração a Deus. Então, nos nossos pensamentos tem que estar isso aqui. Tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama. Então, a partir do momento que surgir alguma coisa no nosso pensamento que não é isto, você já tem que ficar vigilante. Falar, se não é isso aqui, que está falando aqui nesse versículo, então não é de Deus. De onde que é? De mim mesmo? De Satanás? Então, se for de Satanás, você repreende. Se for de você mesmo também, você repreende. Amém? A terceira área de guerra no nosso interior. Nós acostumamos eu vou falar já, guerra contra os nossos pecados. Nós achamos que os pecados sempre são as ações que fazemos, no externo. Mas não, o pecado vem de dentro de nós, vem do nosso coração. Então, para combater o pecado, você não combate literalmente as ações, sabe? Você tem que combater o que está dentro de você. Quem combatia as ações era quem queria, os fariseus que seguiam a lei. Porque para eles lá tinha a lista do que eles deveriam fazer ou não, e eles ficavam lá, olhando a lista. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu posso fazer. E não é isso que é combater o pecado. Combater o pecado é combater o que está dentro de você. E é muito mais difícil do que combater só as ações. Porque ações você pode fingir que você não está fazendo mais. Você não precisa ir lá matar uma pessoa. Mas você já está odiando ela no seu coração. E Deus diz que se você odeia uma pessoa no seu coração, você é assassino. Porque você tem ódio dela. Você mataria ela. Então quem odeia é assassino. Então você não precisa... o pecado não se combate só nas ações, mas dentro do nosso interior. E por isso também é uma área de guerra. É uma área de luta. É uma área entre o espírito e a carne. Entre o espírito e o nosso velho homem. Porque o pecado é literalmente do nosso velho homem. O espírito não tem pecado. O espírito é santo. O espírito nos guia para a santidade. O espírito guia para a nossa pureza. Guia pelo caminho do arrependimento até Cristo. Certo? Então... essa luta contra o pecado é todo dia também nós vamos lutar contra o pecado. Nós vamos sofrer tentações, na rua, em casa, até mesmo, principalmente mexendo no celular. Todos os dias nós estamos lutando contra o pecado. Isso é cansativo também, porque o pecado está ali, toda hora, batendo na porta. E se você não está em comunhão com Cristo, se você não está diretamente nas fontes de águas vivas, você não tem mais força. Você vai ficando enfraquecido. E tem pessoas que desistem. Não vou mais lutar contra o pecado. Vou me entregar mesmo aos meus desejos e às minhas vontades e acabou. Pronto. Mas não, a gente tem que recorrer forças em Cristo. Então não desista de lutar contra o pecado. Não desistam. Mesmo que seja um pecado, que não existe pecado pequeno, mas você acha que seja um pecado tão pequeno, não desista de lutar contra o pecado. Você tem que ter raiva do menor pecado que for na sua vida. Tenha raiva dele. Tenha ódio dele. Porque ele te afasta de Cristo. O pecado te afasta de Cristo. Então você tem que ter raiva dele. Tem que ter raiva do que te afasta do seu amado. Mesmo do menor que seja. Sempre recorrer a Deus e pedir força para se desviar do pecado. A partir do momento que nós somos convertidos,
Nós, sim, vamos pecar, mas nós não vamos pecar em paz. Se você está pecando em paz, tem um sério problema na sua vida espiritual. Se você consegue pecar e viver na prática desse pecado, tem um sério problema, que você precisa também recorrer urgentemente ao trono da graça e ser sincero com Deus. Porque Deus, Ele não deseja, Ele não espera de nós a perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele espera de nós a vontade, espera de nós a sinceridade do coração. Ele quer o nosso coração sincero, e Ele faz a obra. Ele quer o nosso coração sincero. Senhor, não aguento mais viver nesse pecado, e Ele vai fazer isso. Não é pelas forças do seu braço, mas pela graça que Ele vai derramar sobre a sua vida e vai operar em você. Entende? Amém? E se eu pecar, o que eu faço? Se a gente pecar, o que a gente faz nessa guerra? Porque a gente está ali guerreando, está cansado, e a gente vai pecar. Não tem como, né? Um momento ou outro nós vamos pecar, mesmo que seja inconscientemente, sem saber. E o que eu vou fazer se eu pecar? Um dia a gente estava aqui cantando, aí o William falou de Adão, que Adão pecou e se escondeu na floresta, se escondendo de Deus. E Deus perguntava, onde você está, Adão, né? Porque Deus sempre ia encontrar Adão ao virar do dia. E se eu pecar, o que eu faço? Não faça como Adão, não saia de Deus. Se você pecar, não se afaste de Deus. Não deixe a sua consciência ali que está te culpando, falar, não, larga tudo de uma vez, você já pecou de novo, se afasta. Não faça como Adão. Faça ao contrário, pecou, se arrependa, vai mais para perto de Deus, para aí você parar de pecar. Se você está pecando e ir para longe de Deus, aí que você vai continuar pecando. Se você pecou, vai para Deus e tenha certeza que há graça, que há perdão para você. E uma graça que te perdoa e te livra desse pecado, te livra dessa má prática. Então, se pecou, não faça como Adão. Eu quero ler com vocês de novo, em Hebreus 12, 1. Acharam? Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois queremos e estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, pecou, olhe para a cruz. Olha para esse caminho que já está traçado na sua frente e foca nisso, que tem perdão e que tem graça para te levar. Então, se você que aí está em casa, pecou, acha que não merece, você não merece a graça de Deus e o amor, não merece mesmo, mas tenha certeza que há perdão para você. Há um caminho posto, que Jesus já deu vitória na sua vida. Agora você precisa tomar posse disso. Como fala, tomar posse da vida eterna. Tomar posse desse caminho que já não está posto no caminho de Cristo Jesus. Eu quero compartilhar uma frase com vocês, antes da conclusão. Quem me dera ser liberto de mim, quem me dera perder-me em ti, quem me dera não ser mais eu, mas Cristo vivendo em mim. Que essa possa ser nossa oração, que realmente possamos estar cansados de ser nós mesmos, possamos estar cansados dos nossos erros, de todas as nossas falhas, que isso é um bom sinal. Nós não podemos ficar satisfeitos com as nossas falhas. Nós não podemos ficar satisfeitos continuando pecando. Então, que nós possamos orar isso. Senhor, liberta-me de mim. Liberta-me desses meus pensamentos errados. Liberta-me das vontades do meu coração errado. Liberta-me deste pecado que está me amarrando, que está me embaraçando, que me afasta de Ti. Senhor, liberta-nos. E que Ele cresça e a gente diminua, ao ponto dEle viver em nós
e não a gente viver em nós mesmos, mas Cristo viver em nós. Glória a Deus. A conclusão. Então é isso, irmãos. Eu falei sobre todas as batalhas que nós sofremos. A batalha do coração, a batalha da mente e a batalha contra o pecado. Todas estão interligadas. E, apesar de, se você está cansado, não desista. Se você está cansado de lutar, não desista. Se você já está fadigado, você já está por aqui de lutar contra todas essas batalhas, não desista. Mas recorra ao trono da graça, para você receber a coroa da vitória, para você passar a eternidade com Cristo. E saiba que Cristo está ali para ajudar. Cristo já estendeu a mão. Se você está aqui, se você está ouvindo, Ele já derramou a misericórdia na nossa vida. Ele já está com a mão esticada. Então o que precisamos fazer é só esticar a nossa também. Tem um desenho muito massa, acho que é de Michelangelo, que são duas mãos, de Adão e de Deus. A mão de Adão está meio recolhida, e o dedo de Deus está bem esticado, como se Deus realmente estivesse nos tocando, sabe? Ele realmente nos busca, mas a nossa mão está assim. Então que nossa mão não possa estar recolhida, mas realmente nossa mão possa estar esticada, até tocarmos a Deus. Como a mulher tocou do fluxo de sangue, só pensou, só preciso tocar nele. Nós também, só precisamos tocar em Cristo. E tudo será transformado. Glória a Deus. Para concluir, Timóteo 6. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, mantendo-se em Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus. Vamos combater o bom combate. Vamos militar a boa milícia. Não vamos desistir. Vamos continuar. Nós vimos todas as pessoas que desistiram já, este ano, os outros anos. E para essas pessoas também é tempo de combater o bom combate. Também é tempo de voltar para Cristo e para a sua graça. E que nós, que estamos em pé, não possamos cair, não possamos desistir, mas continuar combatendo o bom combate. Então, se você está vivendo isso hoje, ou já viveu, ou em algum momento vai viver esse cansaço de combater, lembre-se dessa palavra, porque essa palavra um dia Deus falou comigo e por isso que ainda estou aqui, porque já cheguei de ficar com a mente perdida, com o coração desobediente e perder para a guerra do pecado, mas a graça de Cristo estava ali. Amém? Glória a Deus, esta é a palavra, irmãos. Antes de sair, nós vamos orar. Já estava esquecendo. Perdão. Coloque-se de pé e vamos orar. Meu Senhor Jesus, estou aqui, Pai, com a minha igreja, com meus irmãos, pedindo, Pai, para que Tua graça seja derramada abundantemente sobre o nosso coração. Que na guerra contra o nosso coração, Pai, o Senhor possa nos dar um coração amolecido, um coração aquebrantado, Pai, para o arrependimento. E que possamos viver, Pai, a Tua vontade, não a vontade do nosso coração. Na guerra da nossa mente, Senhor Jesus, Tu opere, Pai, com as Tuas forças. Que Teu Espírito Santo, Pai, venha, Pai, nos guiar. Que Teu Espírito Santo, Pai, seja a luz dos nossos pensamentos, para que Satanás não tenha mais poder sobre a nossa mente, não tenha mais poder, Pai, para lançar setas e nos fazer perdidos, mas o Espírito Santo nos guiando os nossos pensamentos, Senhor, e na guerra contra o pecado, Pai, nos dê um coração, Pai, que tenha raiva do pecado, que tenha ódio do pecado, nos dê força, Pai, para combater o pecado, nos dê força, Pai, para correr até o trono da graça e vencermos, Pai, vencermos todos esses bons combates, vencermos, Pai, todas essas lutas, Senhor, que a Tua graça, Pai, opere grandemente no nosso coração e nos transforme, e não sejamos mais os mesmos, Pai, mas sim, Pai, progredindo dia após dia, nos tornando melhor para Ti, nos tornando uma noiva mais limpa, uma noiva mais pura, Senhor, para que alcançamos, Pai, a plenitude, Pai, da Tua estatura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e Te agradeço, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Amém.